palavras de São Francisco de Assis, o Papa lança sua terceira encíclica, Fratelli Tutti. E ele escreve em um momento em que o mundo precisa, e nós precisamos. Nós precisamos de um coração aberto, distante dessas loucuras ideológicas, das doenças, de tudo aquilo que nós estamos vivendo neste momento. Fique até o fim e veja o que o Papa Francisco e Francisco de Assis têm a nos dizer sobre o amor fraterno. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para que assim nós possamos ter um maior alcance, se inscrevendo, acionando o sininho, compartilhando, comentando. Você ajuda o nosso canal a ter um alcance muito maior. Para o YouTube, isso é importante quando tem todas essas atividades. Então, para se inscrever, você vai clicar nesse botão que vai aparecer aqui para você e você vai estar dentro do nosso canal. Quero fazer um comentário breve hoje sobre a encíclica. Talvez você ainda não tenha tido tempo de ler e existem alguns resumos até dentro da internet que são um pouco extensos. Então eu quero fazer um bem curto para que fique bem claro do que trata a encíclica. Assim você já consegue ir imaginando antes de ler. No primeiro capítulo, o Papa Francisco ele fala sobre as sombras de um mundo fechado. Neste primeiro capítulo, ele dá um diagnóstico de como nós estamos, de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Desde as crises, das dificuldades, dos problemas. E nos capítulos seguintes, ele fala um pouco das luzes, de quais são as soluções que nós temos para este mundo. Sem medo de apontar, sem medo de indicar o que está errado, o que está fora do lugar. É uma encíclica que demonstra todo o pensamento de Francisco. Ele cita Bento XVI em sua encíclica Caritas in Veritatis. Então é uma linha de pensamento em que nós precisamos estar atentos para entender. Não cair nesses julgamentos que estamos vendo aí pela internet, algumas coisas um pouco fora. Pense muito no pensamento de como era Francisco de Assis e de como é Francisco hoje. E aí você vai conseguir entender o que realmente significa esse título. A fraternidade para todos, somos todos irmãos. O segundo capítulo, na minha identificação de leigo, eu pude observar que parece ser um pouco o coração da encíclica. Um estranho no caminho. Quando nos deparamos com esta palavra, de enxergarmos este homem caído e o samaritano indo ao seu encontro, ele nos coloca diante de uma verdadeira decisão. De que lado nós estamos? Estamos do lado daqueles que ignoram e passam adiante? Ou estamos do lado daquele que ajuda, que acolhe, que enxerga no outro um verdadeiro irmão? É, na verdade, dentro dessa docilidade que tem Francisco, desta brandura, é um colocar na parede. É um apontar e dizer de que lado você está. Mesmo antes desta pandemia, nós já tínhamos muitas pessoas machucadas e caídas na beira do caminho. Quanto mais agora. Então esta encíclica nasce para que todos nós tenhamos um olhar atento, para que tenhamos o coração aberto para acolher todos ao nosso redor. No capítulo 3, o Papa Francisco ele nos fala sobre pensar e gerar um mundo aberto. E eu destaco aqui o número 88. É um número que ele resume muito bem qual é o pensamento desta encíclica. Eu vou ler ele para vocês, para que assim nós possamos meditar e entender este número. A partir da intimidade de cada coração, o amor cria vínculos e amplia a existência, quando arranca a pessoa de si mesma para o outro. Feitas para o amor, existe em cada um de nós uma espécie de lei, de êxtase, sair de si mesmo para encontrar nos outros um acrescentamento de ser. Por isso, o homem deve conseguir, um dia, partir de si mesmo, deixar de procurar apoio em si mesmo, deixar-se levar. Fantástico pensamento. Em um mundo tão egoísta, onde o dinheiro é o centro, onde o ter é o centro, ele nos diz para sairmos de nós mesmos. É um grande ensinamento.
No capítulo 4, ele fala sobre um coração aberto ao mundo inteiro. Quantas vezes nos fechamos em nossas comunidades e acreditamos estar fazendo bem sem olhar a todos os homens? Todos. Aqui, um pensamento meu. O quanto é fácil, ou menos difícil, fazer o bem para aqueles que estão dentro da igreja. E para aqueles que não estão. Para aqueles que precisam de nós. Então é muito interessante repensar isso. Depois, capítulo 5, a política melhor. Vivemos em uma época onde estão sendo valorizados o populismo. E lá ele deixa muito claro, não está falando de popularidade, de ser popular, mas de ser populista, se aproveitar do povo, dar coisas em troca. Então é um olhar, é uma crítica aos tempos em que nós estamos vivendo. E aqui não se confunda, não se sinta machucado dizendo que está ofendendo o político A, político B. Não, ele está nos mostrando o evangelho. Ele está nos mostrando aquilo que é a verdade. Se o político talvez que você ama não se encaixa dentro desse padrão, é melhor que ele reveja e passe a se encaixar. O 6º capítulo é o diálogo e a amizade social. Quanto é importante aprender a falar. Nós temos falado tanto no nosso canal sobre o poder da fala, o poder da escuta. Só vem reforçar aquilo que nós pensamos e nos dar novas direções para aprendermos a dialogar melhor. E quais são os percursos que nós vamos tomar nesse novo encontro? Como vamos nos encontrar? Essa é a proposta do capítulo 7. E as religiões a serviço da fraternidade no mundo, dentro do capítulo 8. Eu me lembro muito de ter tido contato, não participei, não fui membro ativo, dos focolares, e sempre vi esse desejo em Chiara, sua fundadora, um desejo de que as pessoas pudessem dialogar para um bem comum. Aqui é dialogar sem perder os seus valores. Ninguém está falando disso. Ninguém está falando, o Papa é um revolucionário que quer que a gente transforme a igreja em uma bagunça. Não. É da mesma forma que São Francisco de Assis saiu de onde estava e foi dialogar com aquele sultão. Isso há tanto tempo atrás. É dessa mesma forma. Sair, visitar, ir ao encontro do outro, de ter um diálogo para o bem, sem perder aquilo que nós temos de valor. Em nenhum momento o Papa dá essa proposta de negar a nossa fé. Então, sejamos coerentes com a leitura, não coloquemos palavras na boca do Papa que ele não disse, mas sejamos atentos, defensores da fé, defensores da Igreja. Este é um breve resumo, apenas para que você se aqueça, se motive a estudar e a ler esse documento que é fantástico. Ele está disponível no site do Vaticano, com o seu celular, no seu computador você consegue baixar e ler. Em pouco tempo de leitura, você consegue concluir esta maravilhosa encíclica. Somos todos irmãos, estamos todos na mesma missão. Quanto mais nós, catequistas, precisamos saber, porque estamos ligados, estamos próximos ao Senhor e precisamos estar próximos dos nossos irmãos. Vamos acolher, vamos amar, vamos ser todos irmãos. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, fazer um comentário e se inscrever para que tenha um maior alcance, para que a gente consiga evangelizar. Você me ajuda nessa? Um forte abraço e nos vemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.